Sejam todos bem-vindos a mais essa live do Eurípides Bassanufo. E hoje nós estamos convidados a fazer reflexões muito importantes em torno do Evangelho, mais especificamente sobre essa psicologia que nos propõe Jesus como um preparo para enfrentar os vários desafios da vida. E o nosso tema é o Natal e a psicologia do Evangelho. Muito apropriado. Estamos em dezembro, estamos nos aproximando do Natal, uma época em que o Ocidente toma como um marco para trazer à memória Jesus, quando na verdade não seria nem necessário que tivéssemos uma data para nos lembrar dele, posto que ele deve fazer parte de nossas vidas, deve ser o nosso guia, ser o nosso modelo, ser a nossa referência. Então nós vamos fazer essa reflexão para que possamos buscar no Evangelho os subsídios que precisamos para uma vida melhor, para que possamos continuar nessa nossa jornada evolutiva, nessa jornada rumo à luz, como nos diz Emmanuel. Então nós vamos ver aqui, compartilhar a tela para que possamos refletir de melhor. Então vocês veem aí o tema, né? O Natal e a psicologia do Evangelho. E nós vamos pensar em Jesus, pensar em seus ensinamentos, pensar no que ele nos propõe. Porque, na verdade, Jesus veio ao orbe terreno para nos fazer um convite. Veio nos mostrar o caminho que nos leva a Deus, que, na verdade, constitui-se a nossa própria essência. Nós, como filhos de Deus, nós temos em nós essa luz. Somos lucigênitos e precisamos encontrar essa luz, encontrar esse reino de Deus que está dentro de cada um de nós como base de nossa própria criação. E aí nós vamos fazer as reflexões necessárias com o propósito de que o Natal não fique restrito a um dia em nossas vidas, mas que ele seja uma vida, que ele seja uma forma de caminhar, uma forma de nós nos encontrarmos juntos nessa jornada, significando as nossas vidas, buscando o que realmente nos importa. Então nós vamos ver aqui e voltar à época de Jesus, bem no início do seu ministério, e vamos encontrá-lo andando nas praias de Cafarnaum, já fazendo o convite para estabelecer o que viria a ser a sua equipe de trabalho, porque, na verdade, Jesus ele se propõe a um trabalho coletivo, já dando-nos o primeiro ensinamento de vida, que é o da confraternização, que é do trabalho coletivo, que é da vida em sociedade. E nós vamos, em cada passo de Jesus, trazer para os nossos dias os ensinamentos para fortalecimento da nossa psique, para fortalecimento de nossa essência, para o nosso fortalecimento na condição de espíritos imortais, que é tudo que precisamos para termos uma vida boa, é a ética do Evangelho. E nós vamos pensar pontos e trazê-los para o nosso dia, trazê-los para a nossa vivência. E então nós iniciamos aí com essa imagem de Jesus olhando aqueles dois irmãos, Pedro e André, pescadores de profissão, lançando as suas redes ao mar. E Jesus os olha e faz um convite importantíssimo para as suas vidas, uma mudança de significado de vida, uma mudança de roteiro, porque até então eles eram pescadores de peixes e Jesus os convida a serem pescadores de homens, dando um novo sentido para as suas vidas. E nós pensamos nesse convite e concluímos que esse convite ele ressoa nos séculos e chega até hoje, chega nos nossos dias. E assim como ele chama Pedro pelo nome, chama o seu irmão André, ele também está nos fazendo esse convite.
nesse exato momento em nossas vidas, pedindo que vejamos quais os nossos propósitos, que reflitamos sobre o que estamos fazendo, sobre o que temos realizado e, na verdade, qual a sua proposta, qual o seu convite. E nós temos que pensar que esse convite já foi feito. Desde quando ele esteve entre nós? Desde quando ele chegou ao orbe terreno com essa missão extraordinária de nos mostrar o caminho, de nos mostrar o verdadeiro significado da vida, de nos mostrar como poderemos retornar como filhos pródigos a Deus, de onde nós saímos e por quem nós fomos criados. Então nós fazemos essa pergunta, esse questionamento que se encontra aí na tela. Quanto tempo se passou entre esse convite e o encontro que todos precisamos realizar de forma definitiva com Jesus? Nós sabemos que o caminho ele é longo, que o caminho é árduo. O convite foi estabelecido há mais de 2000 anos atrás e a grande maioria dos que habitam o orbe terreno ainda não conseguiram realizar esse encontro de forma definitiva, posto que se efetivamente tivéssemos conseguido realizar esse encontro, nossas vidas seriam bem diferentes. Mas Jesus espera por nós. Jesus continua de braços abertos, pronto a nos acolher, ainda fazendo chegar aos nossos dias aquele convite que ele estabeleceu. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E nós nos encontramos, nos enquadramos entre esses que Jesus chama para o encontro com ele. Porque todos andamos sobrecarregados, tristes, todos temos momentos em nossas vidas que parece que o fardo nos pesa tanto sobre os ombros que nos julgamos incapazes de carregá-los. Mas Jesus nos mostra que com ele todo jugo é suave, todo fardo é leve. Então, é esse fortalecimento que nós precisamos buscar nas páginas do Evangelho. E nós verificamos essa imagem também muito emblemática, muito simbólica para os nossos dias. Pedro submergindo nas ondas, nas tempestades, no mar revolto. Lembrando que esse mar revolto significa todas as tempestades que atualmente nós estamos enfrentando. Tudo o que nós nos julgamos incapazes de suportar e que nos traga como ondas bravias, que na maioria das vezes nós não conseguimos nos livrar ou não conseguimos superar. E Pedro, ele duvida. Essa passagem é quando eles no barco, no mar de Cafarnaum, veem Jesus se aproximando, caminhando sobre as águas e se assustam, se atemorizam, como muitos de nós fazemos nos dias de hoje, né? O nosso medo nos enfraquece, nos torna incapazes de enfrentar as dificuldades. E ele se encontrava exatamente nessa situação. E Pedro duvida, eles achavam que não fosse Jesus, que seria um fantasma que estava se aproximando, né? Isso também nos diz muito aos dias de hoje, né? Quantos de nós criamos fantasmas, criamos monstros inexistentes quando a providência divina está ali ao nosso alcance? E Pedro diz assim: Senhor, se és tu, olha a dúvida, ele não tem certeza. E nós verificamos que
Foi feito o convite para Pedro, mas o preparo para que esse encontro se estabeleça, ele vai sendo construído ao longo de uma vida. E é essa tranquilidade que nós temos que ter. Nós estamos em preparo. Nós ainda não estamos na condição de estabelecermos um encontro definitivo com Jesus. Mas é necessário que nos esforcemos para que, no momento em que esse encontro se realize, nós tenhamos o preparo definitivo para que ele seja definitivo. Então, Pedro, embora toda a convivência com Jesus, ele duvida. E Jesus diz que ele venha ter com ele. E ele consegue caminhar alguns minutos sobre a água. Como às vezes, alguns dias nós nos sentimos fortalecidos, outros dias parece que nós afundamos em nossos problemas. É bem semelhante ao que nós vivemos nos dias de hoje, né? Quantas vezes nós amanhecemos bem, encorajados, parece que estamos plenos para superar qualquer dificuldade. E outros dias o medo parece que nos envolve e nós temos muita dificuldade de enfrentar os nossos problemas. E é nesses dias que nós temos que ouvir o que Jesus diz para Pedro: homem de pouca fé. É que nesses dias a fé nos foge, a fé nos falta e nós duvidamos. Porque nós precisamos dessa certeza. É a fé capaz de nos fortalecer, capaz de nos dar condições de tirar de nossas vidas as montanhas de problemas que nós mesmos acumulamos. E essa certeza vem quando nós temos como meta, como guia, como referência, a consciência de que acima de nós reina um poder absoluto, Deus, que tudo comanda, que tudo provê, que está em nossas vidas para nos ajudar nessa conquista evolutiva, nessa conquista do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. E aí nós passamos para uma outra passagem, mais uma vez com o nosso Pedro, que nos ensina tanto, pelas dificuldades que ele teve, pelos obstáculos de sua própria personalidade que ele teve que superar e que nós sabemos que ele consegue vencer com maestria, consegue vencer de forma espetacular. E nessa passagem que está em Mateus 16 e 22, foi logo após um acontecimento muito importante em Cesareia de Filipe. Jesus toma os seus discípulos, vai de barco até uma cidade que na época totalmente pagã, para formular a eles uma pergunta muito importante. Ele queria saber o que eles achavam ser o próprio Jesus. O que dizem os homens serem o filho do homem, no caso. O que a coletividade, o que as pessoas pensam que eu sou, ou quem eu sou. E alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, sempre colocando o princípio da reencarnação ali no pensamento deles, e ele se dirige exatamente a Pedro. E tu, Pedro, o que tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha a inspiração espetacular que teve Pedro ali naquele momento, mostrando exatamente nossas oscilações entre a dúvida e a certeza. Naquele momento, Pedro foi muito assertivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Barjonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito, mostrando que ele teve uma inspiração extraordinária naquele momento. Passado alguns dias, novamente, Jesus, reunido com seus apóstolos, começa a prepará-los para as dificuldades imensas que eles teriam que enfrentar com a trajetória de sofrimento que Jesus nos teria que deixar como exemplo para que nós pudéssemos seguir com mais confiança em nossas vidas. E ele diz aos apóstolos que estava chegando o momento
que ele seria entregue aos anciãos, aos fariseus, e ele teria que ser preso, crucificado, açoitado, passado por toda a carga de sofrimento que nós sabemos que ele passou e cuja importância é extraordinária para a universalização dos seus ensinamentos. E Pedro escuta aquilo e, novamente, com aquele ímpeto rebelde que lhe era característico, ele chama Jesus em particular e diz assim: Senhor, não, isso não vai te acontecer. Que Deus possa ter compaixão de ti, porque isso não vai te acontecer. E na mesma hora, Jesus o repreende: afasta-te de mim, Satanás. Satanás no sentido de antagonista, naquele que está contrário aos ensinamentos, contrário às determinações divinas. E Jesus teria que passar por tudo aquilo. Nesse momento, Pedro dá mais uma vez uma manifestação de fraqueza, que para nós é uma grande lição. Quantas vezes nós queremos afastar de nós os cálices das amarguras que nós precisamos passar nessa vida e que são úteis como remédios que nos vêm curar. Então, mais uma vez, a psicologia do Evangelho nos ensina a termos resignação, a sermos firmes, a tornarmos esses fardos suaves, para que nós possamos enfrentá-los, superá-los, extrair deles todos os ensinamentos que nós precisamos para as nossas vidas. Porque nós estamos num plano de provas e expiações. É como o nome diz, nós temos que expiar, nós precisamos sofrer como recurso, às vezes único, para que nos regeneremos. E recursos que precisamos entender são regenerativos, são necessários. Então, nós temos que prestar muita atenção para o que nos ensina Jesus, para qual roteiro ele estabelece para as nossas vidas. Tanto que, na última ceia, ele faz aquela preparação final. Ele sabia que os dias seriam turbulentos, que os dias seriam muito difíceis. E ele vai mostrando, exemplificando o que significa servir, o que significa estar apto para ensinar, lavando um a um os pés dos apóstolos. Isso tem um significado extraordinário para as nossas vidas, porque nós invertemos as nossas funções. Nós imaginamos que nós chegamos aqui para sermos servidos, para explorar, para sermos beneficiados, quando na verdade a nossa proposta de vida é aprender a servir, é aprender a nos ajudar, é aprender a viver em sociedade de forma fraterna, oferecendo o bem para todos, buscando uma vida democraticamente boa e não apenas egoisticamente boa para nós, porque isso não significa o bem, isso significa o mal. Então Jesus faz esse gesto, realiza esse gesto para nos deixar um exemplo extraordinário, muitas vezes esquecido. E nessa ceia, mais uma vez, ele volta a falar sobre tudo que ele teria que passar, sobre as dificuldades. Pedro diz que não o abandonaria, porque ele avisa a todos eles que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. E Pedro diz: não, Senhor, eu não te abandonarei, eu te seguirei até a morte. E Pedro diz e Jesus lhe avisa que ele ainda não estava preparado para isso. Olha só a distância entre o convite e o nosso efetivo preparo para encontrar com Jesus. Pedro nos exemplifica muito bem esse processo, porque é um processo evolutivo, né? E ele pergunta: por que eu não posso te seguir agora? Jesus diz e deixa bem claro que naquele momento ele não estava preparado para seguir Jesus. E ele disse que ele daria a própria morte para segui-lo. E efetivamente ele não estava ainda preparado. Porque aí Jesus resolve avisá-lo: Pedro,
ainda não estás preparado. Porque hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele não acredita nessa possibilidade. Bem aqui nós vemos na íntegra o que Jesus diz a Pedro em João 13:38, quando Jesus o questiona: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Então, na verdade, Pedro negaria 3 vezes até que o galo cantasse a primeira vez, né? Então, em outras traduções, o galo canta 3 vezes e Pedro também o nega 3 vezes. Então, nós também trazemos esses ensinamentos para as nossas vidas. É preciso que tenhamos essa vigilância em nossa determinação de mudar de vida, porque muitas das vezes existe uma distância entre o que queremos e o que efetivamente somos capazes de realizar. Tanto que, às vezes, como nos diz Paulo, não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, esse é o que fazemos. E aí nós começamos a perceber como é que esse processo de adequação de nossas vidas para que estejamos preparados para esse encontro definitivo que precisamos fazer com Jesus. E passado o tempo, após muito sofrimento, quando Pedro realmente verifica todas suas falhas, seus erros, se encontra com as suas próprias sombras, né? Nessa percepção do que lhe faltava corrigir, porque muitas das vezes nós não temos essa percepção, nós não conseguimos enxergar de nós o que precisa ser retificado, o que precisa ser corrigido. Navegamos na periferia da nossa personalidade, na periferia do nosso ego, e nos esquecemos da nossa condição, da nossa essência, do nosso self, nos esquecemos de conhecer as sombras, de trazer para o nosso dia a dia as nossas deficiências, as nossas dificuldades, começamos a camuflá-las, e aí nos distanciamos de uma transformação verdadeira que precisamos realizar. E o processo de Pedro foi assim, semelhante. Foi preciso que ele passasse por uma dor profunda de se ver negando aquele que ele mais amava na sua vida, porque inegavelmente Pedro amava Jesus. Pedro ama Jesus, mas no entanto as suas fragilidades, as suas fraquezas o impediam de fazer com que esse amor tivesse uma predominância na sua própria vida. Era necessário ele encontrar com as sombras, reconhecê-las, reconhecer suas deficiências, e isso é importante para cada um de nós. É importante para que nós comecemos a ver quais as nossas dificuldades. O que nós temos em termos de deficiência que nós negamos, que nós temos medo de enfrentar, que nós temos medo de reconhecer. E Pedro, através de uma dor muito grande, de se ver negando aquele ser tão importante para a sua vida, ele cai em si. Ele cai na busca de suas próprias deficiências. Ele se reconhece qual, na verdade, se encontrava. E esse momento foi muito importante, apesar de muita dor, muito significativo. E Jesus, como sempre, vem socorrê-lo. Como ele vem em nosso socorro, sempre, sempre, em todos os momentos de nossas vidas, Jesus vem em nosso socorro. E naquele dia, Pedro, já tendo se proposto a desistir, se sentindo incapaz de servir ao Senhor, ele volta para Cafarnaum, ele volta para sua profissão de pescador, ele vai ao mar, lança as suas redes, não consegue pegar nada, e quando ele olha, após a crucificação, Jesus volta, ele olha à margem, ele olha na praia, aquele homem que quando ele reconhece ser Jesus, ele se atira no mar, e nada, ele não espera nem que o barco o conduza. E quando ele vê o mestre, um amor infinito o envolve, o amor do perdão, o amor da reconciliação.
E Jesus toma Pedro em particular para aquele momento tão importante, para o encontro definitivo, onde Pedro agora estaria preparado para realizar esse encontro. E lhe faz 3 perguntas importantíssimas para que ele pudesse se perdoar, para que ele pudesse ser resgatado daquele mar, daquele naufrágio espiritual em que ele se encontrava. Jesus lhe pergunta 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele faz essa pergunta 3 vezes. E esses 3 momentos são importantíssimos para as 3 negações que Pedro faz de Jesus. É como se fosse um resgate. E na 3ª vez que ele pergunta, Pedro se entristece profundamente e diz: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí, quando ele responde dessa forma, na verdade, Jesus, que ele queria que ele tivesse convicção desse amor. Queria que ele soubesse o poder que tem o amor em nossas vidas, no caso, na própria vida do Pedro. E aí ele diz: Simão, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa extraordinária. Vamos trazer essa pergunta para os nossos dias. Vamos fazer essa pergunta para cada um de nós, confrontando com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades. É como se Jesus chegasse agora e perguntasse para mim, perguntasse para você: Lúcia, tu me amas? E eu gostaria que nós pensássemos nessa pergunta. Eu gostaria que nós refletíssemos. Nós amamos? Eu creio que a maioria dirá sim. Nós amamos Jesus. Nós já aprendemos a amar. Mas será que nós conseguimos traduzir esse amor em atitude? Será que nós conseguimos adequar as nossas vidas a esse amor que nós dizemos sentir por Jesus? E nós vamos escutar exatamente o que ele disse para Pedro, a cada vez que ele fez essa pergunta: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se tu me amas, cuida dos meus tutelados. Ama, através desse amor que tu sentes por mim, aprende a amar cada irmãzinho que te bate à porta. É isso que nos pede Jesus. É isso que nos vai fazer estar preparados para que esse encontro seja definitivo. Para que efetivamente, além de aceitarmos o convite, que eu tenho certeza que todos nós já aceitamos, só que nós ainda não nos encontramos preparados para o encontro definitivo. Os nossos encontros com Jesus ainda são fortuitos, ainda são rápidos, não são realmente encontros definitivos. É esse amor que nós sentimos por Ele, traduzido em cuidados por todos que estão à nossa volta, é que nos tornarão capazes de realmente termos Jesus definitivamente em nossas vidas, e não só no Natal. Por isso é que ele dizia que nós, a cada um dos que nós acolhêssemos, a cada um que tivesse fome, nós dessemos de comer, a cada um que tivesse sede, nós dessemos de beber, a cada um que estivesse peregrino, nós acompanhássemos, preso, nós visitássemos. Era ele mesmo que nós estaríamos fazendo. É exatamente esse amor canalizado para os cuidados que nós precisamos ter uns com os outros. Esse é o convite que nos faz Jesus. E é importante que reflitamos: a que distância nos encontramos de Jesus? A que distância nos encontramos de realizar esse encontro que Jesus nos convida a realizar com Ele, através da vivência do seu Evangelho, através de todos os apelos que Ele nos faz todos os dias. Sabemos que somos confundidos pelos apelos do mundo,
Sabemos que a matéria ainda exerce uma influência muito grande em nossas vidas, mas é necessário que encontremos conosco mesmo. É necessário que efetivemos esse encontro com Jesus, lembrando que toda vez que nós precisarmos dele, ele estará nos esperando nas páginas luminosas do seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que o Natal seja eterno, seja presente em todos os dias de nossa existência. Muita paz.